que não gosta de um bom desconto? Muitas vezes basta a palavra liquidação escrita em letras vermelhas na vitrine para atrair mais e mais consumidores. Mas é preciso tomar cuidado para não cair em armadilhas quando se trata de promoções. No programa Artigo 5º de hoje, vamos mostrar quais são os direitos de quem se sente enganado e o que pode acontecer com o comerciante que oferece descontos e promoções que, na verdade, não existem. O artigo 5º determina que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. E para falar sobre as promoções falsas e os direitos dos consumidores, eu recebo no estúdio da TV Justiça Humberto Valim, advogado especialista em direito empresarial e do consumidor, e recebo também Igor Brito, coordenador-geral de estudos e monitoramento de mercados da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Doutor Valim, gostaria que o senhor começasse explicando para nós qual a diferença entre propaganda enganosa e propaganda abusiva. A propaganda abusiva ela é específica, ela é mais na ordem ética, na ordem social. É uma propaganda onde ela influencia pessoas vulneráveis, como crianças, ela induz a perigo, ou seja, um exemplo comum seria de uma propaganda antiga que uma pessoa jogava uma bolacha pela janela e pulava também. Ou seja, essa propaganda foi considerada abusiva porque incentivava uma criança a fazer o mesmo ato. Já uma propaganda enganosa é aquela que deliberadamente omite, não informa uma qualidade, uma quantidade, um preço. De fato, é uma propaganda que visa enganar, ludibriar o consumidor. Doutor Igor, a Constituição ela determina que a lei específica deve regular os direitos do consumidor. A punição para esses falsos descontos e promoções também está prevista na lei? Sim, no Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Nossa Constituição Federal garante a todo cidadão brasileiro que ele seja defendido pelo Estado nas relações com os fornecedores de produtos e serviços, né? E também a Constituição Federal ela estabelece certas restrições, certas limitações por meio legal, por meio do processo democrático, né? Para certos tipos de anúncios, certos produtos que são veiculados aos consumidores. O CDC, então, estabelece controle público sobre meios de publicidade na atividade publicitária, proibindo então a publicidade enganosa, a publicidade abusiva, como o Dr. Valim muito bem explicou, e também a publicidade clandestina, né? A publicidade subliminar, ou seja, aquela que impede o consumidor de perceber que ele está sendo objeto ou alvo de persuasão, sedução publicitária. E estabelece então as punições às empresas que descumprirem esses princípios do controle da atividade. Quer dizer que quem tenta enganar o consumidor não fica impune, né? O CDC, ele até agrava essas condutas quando também estabelece como crime contra as relações de consumo, quando empresas e operadores desse mercado publicitário insistem nesse tipo de prática, né? São dois direitos caros ao ordenamento jurídico brasileiro na defesa do consumidor. A liberdade de escolha, ou seja, que ele não seja, então, manipulado ou induzido a erro pelas publicidades, e também o direito à dignidade, à honra, ou seja, não ser ofendido por publicidades abusivas. E comprar um produto pela metade do preço, ou até menos, é tentador. O problema é que nem sempre este valor irresistível é real. É bom ter cuidado porque tem lojista aumentando o preço antes de dar o desconto. E aí, a promoção só existe mesmo na vitrine. Para Jéssica, o melhor momento de fazer compras é no período de promoções. Eu costumo aproveitar. Eu aproveito sim. Vitrines com promoções para chamar a atenção dos consumidores não faltam. Esta anuncia 50% de desconto. Mas como saber se de fato são ofertas ou armadilhas? Tem algumas lojas que botam 50%, quando você chega lá nem existe mais esse 50%. Aí diminui para 30%. Há várias formas de provar o falso desconto. Notas fiscais recentes, testemunhas e até publicidades anteriores à nova propaganda. Hoje em dia, a informação, a globalização, a internet trouxe para a gente uma facilidade muito grande para a verificação dos valores da prestação de conta. Segundo o Procon do Distrito Federal, algumas lojas maqueiam o valor do produto e elevam os preços para simular um desconto. Elas podem ser penalizadas por publicidade enganosa. O consumidor deve ficar atento aos produtos que estão realmente em oferta. Os lojistas denunciados podem receber do Procon sanções administrativas, como advertências e multas que variam de 400 a 2 milhões de reais.
O presidente do Sindivarejista do Distrito Federal afirma que geralmente a promoção não dá muito lucro aos comerciantes, porque o objetivo é abrir espaço e levantar capital para repor as prateleiras com novas mercadorias. E o falso desconto pode acabar expulsando o cliente da loja. Esse comerciante é um comerciante que quer enganar as pessoas. E o que acontece com ele? Ele não vende. Os empresários que fazem esse tipo de situação, aumenta para dar desconto, ele não resolve, a vida dele vai só, é um dos, deve ser, que acaba fechando as lojas. Doutor Igor, situações assim são comuns? É feito algum tipo de acompanhamento, até para que o consumidor tenha onde buscar o nome dessas lojas que tentam enganá-lo? Os consumidores hoje, depois de 25 anos, né, de vigência do Código de Defesa do Consumidor, têm uma noção muito clara sobre o direito de não ser enganado, né, por ofertas publicitárias. E, por outro lado, as empresas, né, o mercado varejista, os prestadores de serviços, também já estão bastante acostumados com o controle exercido pelos órgãos de defesa do consumidor e com as penalidades que são aplicadas nesses casos de abusos. Existem indicadores ainda da permanência dessas reclamações, então dessas práticas infrativas dentro do sistema de registro de denúncias dos PROCONs. Atualmente, esse número de reclamações não supera 2% do total de reclamações de assuntos que são registrados, né, de denúncias para os consumidores nos PROCONs. Mas não deixa de ser grave, porque em grandes situações a gente consegue encontrar grandes fenômenos que às vezes uma determinada peça publicitária coloca em risco a saúde e segurança dos consumidores, porque às vezes a gente está pensando em exemplos de preço e condições de pagamento, mas as publicidades enganosas elas podem colocar em risco a saúde e segurança dos consumidores quando oferecem qualidades, composições, características nutricionais falsas ou colocam consumidores em situação de risco por oferecer medicamentos, por exemplo, que prometem curas, que prometem tratamentos, ou que deixam de informar, são as publicidades enganosas por omissão, né, que deixam de informar o consumidor a respeito dos riscos e das condições seguras de seu uso. Agora, doutor Valim, no caso apresentado na reportagem, que o desconto, na verdade, é oferecido, mas não existe, como que o consumidor pode comprovar isso? É bom, por exemplo, ele guardar o folheto que ele recebeu ou a página da internet onde ele viu aquele desconto? A comprovação de uma relação de consumo, ela tem que ser feita de uma forma formal para um eventual processo até de reparação de danos judiciais. A dica é ao consumidor fotografar, guardar os folhetos, gravar em vídeo eventual promessa verbal. E no caso da internet, né, às vezes a promoção está e depois ela desaparece. É interessante, se ele quiser e for de relevância, formalizar que aquela propaganda realmente existiu naquele momento. A dica é: procure um cartório, este cartório de títulos e documentos. O funcionário ele vai acessar a página naquele instante e vai atestar legalmente que aquela página continha aquela informação, aquela oferta, e mesmo depois de retirada do ar, aquele documento vai fazer prova judicial daquela oferta. E veja bem, toda oferta verbal, através de uma etiqueta, uma propaganda, um adesivo, ela vincula a oferta ao produto e ao fornecedor. Ou seja, recebeu a oferta, faça valer os seus direitos, que é cumprir essa obrigação, essa determinação do Código de Defesa do Consumidor, que é, nas relações de consumo, fornecedor deve respeitar o que ofertou, tanto de produtos quanto de serviços. Doutor Igor, e o desconto? Pode ser condicionado a um número mínimo de peças, tipo leve 3 e pague 2, ou isso é considerado venda casada? O fornecedor ele tem que dar liberdade de escolha para o consumidor, né? Inclusive liberdade para que a pessoa possa adquirir ou contratar serviços no limite da sua necessidade, no limite da sua condição. Se a gente está falando de produtos ou serviços que podem ser oferecidos, podem ser utilizados de forma dissociada, né? A venda casada ela existe quando o consumidor é obrigado a ter que adquirir mais do que ele precisa ou mais do que ele deseja. As promoções nunca são proibidas, né? Aquilo que gera benefício econômico para o consumidor, inclusive tem que ser estimulado, porque a defesa do consumidor se dá também quando a concorrência ela está no nível sustentável de competição. Então, promoções em que o consumidor ele pode, se ele quiser,
né, levar 3 produtos, mas pagando por 2, ou contratar 2 serviços e pagar apenas por 1, elas são sempre possíveis desde que o consumidor possa escolher a quantidade que ele quiser, levar apenas um serviço ou levar apenas um produto. Essas publicidades promocionais, obviamente, elas não são proibidas, inclusive elas têm que ser estimuladas. Bom, e aqui o consumidor tem direito a tirar as suas dúvidas. A nossa equipe foi às ruas para conferir o que as pessoas querem saber sobre este tema. Vamos à primeira pergunta. Se eu compro um produto e eu encontro ele depois sendo anunciado por outro valor mais baixo, o que eu posso fazer? Doutor Igor, a pessoa pode pedir o valor que foi pago a mais de volta? A gente precisa analisar casos específicos, porque diante de situações você pode visualizar que o consumidor realmente ele foi induzido a erro, a pagar mais por um produto que já estava sendo oferecido por um valor menor. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser garantida a liberdade do mercado de estabelecer e iniciar certas promoções de acordo com condições de época, de demanda e oferta, né? Então, assim, a empresa também, o varejista, o comerciante tem que ter a liberdade em certo momento poder iniciar uma promoção, né? Desde que isso não configure um desrespeito, um abuso contra os consumidores que acabaram de adquirir. Então você tem casos de empresas que foram penalizadas porque elas deixaram de informar consumidores que ele poderia optar por certa promoção que estava sendo oferecida ou que certa promoção estava por vir em momentos imediatamente posteriores. Mas são situações muito casuais e que precisa ser ponderado, né, entre a liberdade da empresa de fazer promoções e de lançar descontos e o direito do consumidor de não ser induzido a erro. Nós temos mais uma dúvida de um consumidor para ser respondida pelos nossos convidados. Eu percebo que quando tem muito boas promoções na internet, o frete é muito mais caro. Os sites podem fazer isso? Doutor Valim, a loja pode aumentar o valor do frete para poder compensar o que ela perdeu aí na promoção, ou isso aí é um engano ao consumidor também? É um engano ao consumidor. O bom comerciante, ao colocar em promoção, ele mantém as mesmas condições anteriores. Se ele dá com a mão, ou seja, dá um desconto e retira essa oferta no frete, o consumidor inteligente deve simplesmente recusar essa oferta e partir para um outro fornecedor que seja mais transparente e mais ético. Insistindo em comprar com esse fornecedor, ele pode reclamar junto ao PROCON, mas a melhor orientação, consumidor insatisfeito, ele muda de fornecedor e, digo mais, ele ajuda os próximos consumidores de que forma? Entre no site de reclamação. Coloque lá a sua insatisfação. A melhor lei é a lei do mercado. O comerciante desonesto, incompetente, que saia do mercado. Por quê? Porque vai ter orientações aos consumidores negativas. A reputação negativa de um fornecedor faz com que este fornecedor não faça esse mesmo procedimento com outros consumidores de bem. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. No programa de hoje, o tema é a propaganda enganosa. Aqui no estúdio, eu recebo Igor Brito, coordenador-geral de Estudos e Monitoramento de Mercados da Senacom, e Humberto Valim, advogado especialista em Direito Empresarial e do Consumidor. E uma pesquisa feita por um site de defesa do consumidor mostra que no primeiro semestre deste ano, o índice de reclamações motivadas por falsas promoções em supermercados cresceu 34% no Brasil em relação ao mesmo período de 2014. As queixas vão desde valores cobrados sem desconto no caixa a ofertas que não cobrem produtos semelhantes. E nós temos uma pergunta feita por um telespectador justamente sobre isso. Eu gostaria de saber se em casos de promoções a diferença de cor ou sabor pode modificar o preço do produto. Doutor Igor, a gente vê muito isso acontecer e não é só em supermercado, não. Chega numa loja, o sapato de uma cor que tem mais saída não entra na promoção, o outro que tem menos saída entra na promoção. Isso pode? Existe um princípio básico, né, que é o direito à informação. Então, primeiro momento de resposta para essa dúvida desse consumidor é visualizar se as informações estão muito claras, muito ostensivas, muito objetivas sobre as diversas diferenças dos preços e talvez até suas justificativas. Mas se existem justificativas tais, que inclusive justificativas de mercado, como por exemplo a necessidade de
diminuir o preço de certo produto por uma promoção, isso está muito claro ao consumidor, isso são regras de liberdade de mercado que às vezes favorecem para o próprio consumidor. O que a gente tem que visualizar é que o consumidor não pode ser induzido a erro, a acreditar que está levando um produto num preço menor do que ele realmente vai pagar e nem ser surpreendido com informações obscuras ou falsas sobre os produtos e serviços ou elevações de produtos ou de preço de produtos ou serviços sem qualquer justificativa plausível. E vamos à última pergunta feita nas ruas. No caso de perfis falsos em redes sociais que anunciam promoções em nome de grandes marcas, quem é responsável por isso? Dr. Valim, várias marcas famosas já foram vítimas de falsos perfis na internet, oferecendo ofertas tentadoras ou vales presentes. Nesse caso, a empresa também é parte lesada? Exatamente. Em regra, a responsabilidade é de quem fez aquele perfil falso, perfil fake. Orientação ao consumidor da internet, né? Desconfie. Desconfie de grandes descontos, grandes promoções. Cheque no site exatamente correto. Digite cada letra daquele site, porque muitas das vezes até o site que o consumidor está consultando é falso. Ou seja, a responsabilidade primária, principal, é daquele estelionatário. Este é o perfil dessa pessoa que coloca ofertas fantasmas na internet. Não está descartado também a responsabilidade da empresa se, eventualmente, esses dados foram comunicados, esse fato foi comunicado à empresa, ao provedor, e ela não retirou do ar. A partir do momento que ele é comunicado dessa fraude e não toma nenhuma atitude, aí sim, o fornecedor e até o provedor passa solidariamente a responder pelos danos e prejuízos desse consumidor. Agora, o consumidor pode recorrer a quem em caso de dano? Inicialmente, o consumidor deve, se lesado, um boletim de ocorrência, pode ser feito inclusive na grande maioria das vezes pela internet, ao PROCON, uma reclamação, e volto a dizer, ao site de reclamações. Reclame para que outros consumidores não caiam nessa cilada, eventualmente feita por um estelionatário. E nesse sentido, existem várias plataformas hoje disponíveis, né, públicas para o consumidor fazer suas prevenções e também suas buscas por proteções com esses problemas. Para prevenir, por exemplo, contra sites fraudulentos, os PROCONs do Brasil divulgam listas de páginas falsas ou páginas de empresas fraudulentas que prometem vendas e não entregam, vendem produtos, recebem dinheiro dos consumidores e não entregam os seus produtos. E no que diz respeito ao registro das reclamações, é importante que o consumidor saiba que ele tem à sua disposição no Brasil uma plataforma pública de reclamação virtual em que grande parte das empresas varejistas nacionais e dos grandes sites de venda já aderiram a essa plataforma para receber suas reclamações e solucionar isso da forma mais célere possível, né? Que é o site www.consumidor.gov.br. O cadastro é gratuito para os consumidores e muito rapidamente ele consegue registrar suas reclamações sobre publicidades enganosas, propagandas ilícitas, produtos que não foram entregues ou produtos que não foram entregues dentro do prazo ou qualquer outro tipo de reclamação. A satisfação é muito grande, já que essas empresas são ranqueadas pelo nível e pela rapidez de seu atendimento. Essa plataforma ela é administrada e organizada pelo Ministério da Justiça e em cada estado ela é mantida também, organizada e acompanhada pelos PROCONs do Brasil. E ajuda os outros consumidores a não caírem na mesma armadilha, né? Claro, porque ela também, as informações e os indicadores são abertos. Então, qualquer consumidor pode, nesse momento, sem precisar nem fazer um login na plataforma, consultar qual empresa tem sido mais reclamada por publicidades enganosas ou por atraso na entrega de produtos e qual aquela que, quando reclamada, tem um índice de resolutividade mais rápido e mais eficiente. E você, já foi vítima de uma propaganda enganosa? O que fazer nesse tipo de situação? Vamos ver como pensam os consumidores. Já fui vítima na hora, quando eu desisti da compra, né? E falei que isso é imoral, é ilegal. A pessoa te ofereceu uma promoção e quando chega na hora, você vai pagar outro valor. Tinha uma divergência entre o sistema e o que estava colocado no estande, então valeu com o menor preço, o que estava no sistema no caso. Eu comprei bastante bolsa e sapato, porque estava em promoção, R$50, na hora de pagar era 150. Desisti da compra.
liguei no Procon, me informei, mas falaram que realmente era um erro do site, que não podia fazer nada. Se acontecer dessa promoção, ter uma promoção e eu for e chegar lá e depois ser outro preço, eles subir o preço, eu acho que eu procurei o Procon, sim. Porque hoje em dia você tem que procurar tudo, você tem que recorrer ao direito, porque senão, do jeito que está essa crise aí, minha filha, se você dinheiro, não dá não. Doutor Igor, chegou na vitrine, tem um preço lá dentro, tem outro, consumidor não deve ter dúvida, tem que bater o pé e reclamar para não ficar sem dinheiro, como disse a entrevistada, né? Sim, salvo erros esdrúxulos, né? O consumidor tem direito a exigir sempre pagar pelo menor preço, porque ela é aquela condição geral, né? Que em todos os contratos terá que sempre haver a melhor interpretação em benefício do consumidor. Então, toda etiqueta de preço, toda publicidade é uma cláusula contratual. Se você tem duas etiquetas ou duas publicidades informando preços diferentes, você tem duas cláusulas dizendo preços diferentes. Então, por isso que o consumidor pode exigir pagar o menor preço, sem oportunidade, inclusive, para a empresa alegar qualquer justificativa sobre erro do funcionário, equívoco que pode ser sanado, porque a partir do momento que a informação é apresentada, o fornecedor fica vinculado àquela oferta que ele fez e não pode voltar atrás. Pois é, doutor Valim, às vezes as empresas alegam que foi um erro de publicação no folheto, no site, mas aí ela tem que honrar por esse erro que foi cometido ou não? Em regra, sim. A empresa vincula toda a publicidade que ela faz. Mas erros esdrúxulos, como disse o doutor Igor, imagine uma TV de 60 polegadas por R$10. Partindo do princípio da boa-fé. Em casos extremos assim, é justificado, e desde que a empresa, o fornecedor, faça uma contrapropaganda, ou seja, nos mesmos moldes que ela divulgou, ela divulgue uma correção desse preço. Agora, acontece muito também da empresa colocar lá a propaganda e falar, enquanto durar o estoque. Ela tem que manter um estoque mínimo? Como é que o consumidor pode verificar se aquilo ali não foi simplesmente para atraí-lo e nem tinha estoque, na verdade? O consumidor consciente verifica na sua publicidade, normalmente em letras miúdas, letras onde você vai colocar uma lupa e lá vai estar escrito a quantidade. Este carro tem 3 unidades, esse produto tem 10 mil quilos, ou seja, existe nessa publicidade uma determinação de que se especifique claramente qual é o limite, qual a quantidade, qual o tempo de duração, para que o consumidor não seja surpreendido. Doutor Igor, quando a pessoa percebe que foi enganada, ela tem um prazo para reclamar? Ou quanto antes ela for fazer essa reclamação, melhor? Quanto antes for melhor, pelo efeito da prova que ele é capaz de produzir. Não é? Mas não está sujeito a prazo, salvo nos casos de reparações de danos, que os prazos são longos também, o prazo de 5 anos para exigir reparação de danos é o que está previsto no CDC. Mas, na verdade, a prudência para o consumidor exige que ele seja o mais rápido possível para ele poder resguardar as provas e conseguir demonstrar que ele foi enganado. Bom, para encerrar, então, gostaria de saber de vocês quais são as dicas para o consumidor aproveitar as verdadeiras promoções. Doutor Valim. Encontrou um fornecedor que não correspondeu à sua expectativa legítima, denuncie, divulgue nas redes sociais. Nós vamos ter, mais cedo ou mais tarde, fornecedores éticos, fornecedores transparentes e, principalmente, consumidores bem atendidos. E para o senhor, doutor Igor? Os direitos no Brasil dos consumidores são muito bem estabelecidos, são muito amadurecidos. E a população brasileira é uma população consumidora bastante consciente. Em qualquer cenário econômico, os consumidores precisam fazer suas pesquisas, fazer seus monitoramentos pessoais e fazer sua gestão financeira com base também em pesquisas na concorrência. Garantir também, exigir que as informações sejam transmitidas, conhecer seus direitos. O Código de Defesa do Consumidor não é uma lei muito grande, é uma lei simples de ser compreendida. Toda empresa brasileira é obrigada a disponibilizar também um manual, um Código de Defesa do Consumidor para consulta. A internet favorece demais para que as pessoas consigam conhecer seus direitos e hoje não precisa nem mais sair de casa para registrar suas reclamações. Isso é possível fazer pela internet, como nós manifestamos. Então, pesquisar, se orientar, se informar, conhecer seus direitos e também defendê-los por meio dos órgãos de defesa do consumidor. Né? O poder maior no mercado é do indivíduo, são das famílias consumidoras. E aproveitando, existe contra a propaganda dita abusiva ou enganosa um site, uma organização chamada CONAR.
é um Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Neste site CONAR, qualquer consumidor que sentir que aquela propaganda ou é abusiva ou enganosa, ele pode cadastrar, fazer a sua reclamação, e este conselho é composto por publicitários, por membros dos veículos de comunicação, vão julgar. E a pena máxima que ocorre, se isso for constatado, é a retirada do ar daquela propaganda. Isso é um benefício. O consumidor também consciente denuncia essa propaganda enganosa ou abusiva. Bom, com essas dicas tão importantes para todos nós, o artigo 5º chegou ao final. Doutor Igor, doutor Valim, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no estúdio e obrigada também a você que acompanha a nossa programação. Para rever este programa é só acessar tvjustiça.jus.br. Você também pode enviar uma sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até a próxima semana.